Alô, alô, senhoras e senhores, como é com vocês? Eu sou o Rodrigo e estou aqui de volta com mais um vídeo em que eu respondo perguntas que vocês me mandaram através do Twitter, do Facebook e dos comentários aqui no YouTube. O primeiro vídeo que eu fiz fazendo isso fez um relativo sucesso, então eu acho que vocês gostaram. Talvez isso possa mesmo se transformar em uma série. Mas para o vídeo não ficar muito longo, não vou ficar com muito blá 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 aqui no começo não. Já vou começar indo direto à primeira das perguntas que me mandaram, que é essa aí. Tô pensando em comprar um tablet Genesis 1240. Tem boas configurações, não é um tablet chinês com a tela horrível. Você acha que vale a pena? Bom, como você mesmo disse, esse Genesis 1240 não tem configurações ruins não. Eu, para falar a verdade, não conhecia, mas para responder a pergunta fui olhar sobre ele na internet e vi que realmente ele é um tablet legal em termos de configuração. Ele tem um processador dual-core 1.5, 1 GB de RAM, tem uma tela de 5 toques capacitiva, quer dizer, parece ser muito bom, mas assim, sinceramente, o que eu diria para você era que tentasse testar esse tablet pessoalmente. Eu sei que é difícil, mas é o ideal antes da compra. Por quê? Porque uma das coisas que eu vi em vídeos no YouTube é que a tela dele não me pareceu ser grande coisa. E isso acontecendo em situações bem simples, como por exemplo, a pessoa fazendo a rolagem de página para um lado e para o outro, ou na própria navegação na internet. Eu achei que a resposta dele não era muito boa, e isso é determinante, né? Porque num tablet a coisa que você vai fazer o tempo todo é interagir com a tela. Eu digo isso porque há pouco tempo eu testei um tablet da Tectoy chamado TT2500, que tem configurações muito boas, como o Genesis. Ele tem coisa de 1 GB de RAM também, processador dual-core, é muito parecido. Só que a tela, apesar de responder bem, ela tinha uma imagem absurdamente ruim, muito reflexiva, eu achei, né, muito reflexiva, e fraquinha a imagem. Então eu acho que isso realmente, assim, como os americanos dizem, era um deal breaker, fazia com que a compra não valesse a pena. Então é isso que eu digo aí pra você do tablet Genesis, que apesar de ser barato, pode ser que a tela também faça com que não vale a pena, né? Tem que ter cuidado com esses reviews que a gente vê no YouTube de pessoas muito satisfeitas, porque muitas vezes, não é querendo criticar, né? Mas muitas vezes são pessoas que ganharam seu primeiro tablet e estão super empolgadas fazendo análise, né? Então quase não apontam pontos negativos, é só elogio, enfim. Você tem que ter cuidado com isso aí. Vamos para a próxima aí. Tem muita diferença entre o Razer D1 e o D3. Tô pensando em comprar o D1. Tem algumas diferenças. Primeira, a tela do Razer D3 é maior e é melhor. A tela do Razer D3 tem uma iluminação maior e também tem um ângulo de visão superior. Por exemplo, se você vier de um telefone topo de linha e for olhar um Razer D3, sinceramente você não vai sentir tanta diferença assim não, porque a tela dele é realmente boa. Não é só a resolução que é maior, né? Ela é mais iluminada, tem as cores mais fortes e tudo mais. Isso é um diferencial. Apesar de a tela do D1 não ser ruim não, mas claro, você já nota que não é uma tela top de linha. A do Razer D3 se parece muito com uma tela top de linha. A segunda diferença é o processador, que o Razer D3 tem um processador dual-core. E a terceira, a câmera. A câmera do Razer D3 é melhor e além disso ele tem uma câmera frontal, que é uma coisa que não existe no D1. Agora sim, existem algumas vantagens para o Razer D1 também, viu? Que eu estava assistindo até muito curioso esses dias. A primeira é que ele tem televisão, pelo menos a maior parte dos modelos tem televisão, que o D3 não tem, nenhum D3 tem televisão. A segunda é que ele aparentemente gerencia melhor o Dual Chip. Isso é uma coisa muito curiosa. Eu estava vendo esses dias alguns jornalistas de tecnologia fazendo testes dizendo isso. Que o D1 ele consegue, por exemplo, receber 2 ligações e alternar entre elas, enquanto o D3 não. É bizarro isso, né? Porque seria o topo de linha. O D3 ele só recebe uma por vez, tem um esquema desse aí. E a terceira coisa que é bem curiosa é que como o Razer D1 ele tem a resolução menor, mas usa o mesmo chip gráfico do D3, em alguns jogos eu estou dizendo, que não exigem processador dual-core, eles rodam melhor no D1, desculpem. Isso é muito engraçado, né? Mas assim, ainda assim, no geral, o D3 é claramente superior. Eu só recomendaria você ver se essas coisas diferentes fazem muito peso. Por exemplo, você quer uma câmera frontal para falar no Skype? O D1 não tem. Você quer uma câmera que filme em HD? Só vai encontrar no D3. Tem essas coisas aí, mas apesar de tudo, o D1 é um bom celular. Eu acho que se você quiser
economizar, é uma boa compra. É uma boa compra. Beleza, a próxima pergunta foi: você acha que o iPod Touch 5 é bom para rodar todos os jogos? Acho, tanto acho como eu peguei um para rodar os jogos de iOS. Eu acho que o iPod Touch é legal porque ele é mais barato ou menos caro, né? A gente não pode falar mais barato, menos caro do que um iPhone, e ainda assim ele roda todos os jogos que tem disponíveis na App Store. No caso do iPod Touch 5, ele é legal porque ele já tem a tela de 4 polegadas, né? Aquela mais esticada, igual a do iPhone 5. A qualidade também é igual a do iPhone 5. E ele tem a capacidade interna, quer dizer, ele tem a potência de um iPhone 4S, ou seja, não existe nesse momento nenhum jogo na App Store que não rode no iPod Touch 5. E eu acho que não vai existir pelo próximo ano, ou talvez pelo próximo ano e meio. E mesmo quando forem surgindo jogos que ele não rode, vai ser bem aos poucos, né? Só agora estão surgindo jogos que o iPhone 4 não roda, né? Só há pouco tempo. E o iPhone 4 já é um celular de algum tempo, né? Então é isso, eu acho que vale. Só que, sinceramente, a gente tem que sempre falar isso. É um aparelho meio caro, né? Tá vendido por coisa de 1.000 e pouco, 1.100, 1.200 a versão de 32 GB. E fique de olho aí que se você tiver interesse, que está saindo a versão de 16 GB do iPod Touch de quinta geração. Porque antes o modelo mais barato era o de quarta geração, mas agora eles colocaram um modelo mais barato de 16 GB que não tem a câmera traseira. Isso é uma coisa que faz diferença, né? Ele não filma em Full HD, que é uma coisa super legal. Por exemplo, esse vídeo eu estou fazendo na câmera frontal, a traseira é melhor ainda. Então, assim, ele não tem a câmera traseira, mas ele é o iPod Touch 5, com a mesma potência e com a mesma câmera frontal, que, enfim, é legal, né? É essa que eu estou utilizando para fazer o vídeo aqui. Beleza, vamos para a próxima aí. Por favor, me diga o que você fala no início dos seus vídeos. Alô, alô, senhoras e senhores, como vão vocês? Você acha melhor comprar um Galaxy S4 ou um Xperia ZQ? Existe muita paixão, né, quando a gente fala nesses celulares topo de linha, porque a galera que compra um pagou muito e defende com unhas e dentes. Mas eu vou ser objetivo, os dois são muito bons, é claro, são de marcas que a gente não tem suspeita nenhuma, Sony e Samsung, mas entre o S4 e o Xperia ZQ eu ficaria com o S4, por quê? Primeiro, porque a Samsung tem sido mais confiável em atualização de seus celulares topo de linha, tem sido em geral. Segundo, porque o Galaxy S4 tem a tela Super AMOLED, que é melhor do que a tela que tem no ZQ. A tela do ZQ é muito boa, não me entendo errado, tem uma definição fantástica, mas os pretos são mais pretos no S4 e de modo geral a tela Super AMOLED é superior a qualquer outra, inclusive de outras marcas, em outras comparações. E terceiro, porque eu acho que as otimizações que a Samsung faz no software são mais inteligentes do que as otimizações que qualquer outra empresa vem fazendo no Android. Engraçado que na apresentação do S4 a Samsung nem chegou a citar que o celular dela rodava Android, ela só falou das coisas que ela implementou no software e realmente são coisas bem inteligentes, por isso eu ficaria com o Galaxy S4. Mas o Xperia ZQ é muito bom também, não se enganem não. Rodrigo, estou pensando em comprar um Galaxy S3, mas com o lançamento do S4 estou em dúvida sobre qual vale a pena. O que você acha? Olha, os dois são muito bons. O Galaxy S3 não deixou de ser bom porque o S4 foi lançado. E eu acho que assim, a diferença de preço entre os dois está grande ainda. O Galaxy S4 ele pode ser encontrado por volta de 2.000 em promoções à vista. Às vezes a gente encontra ele por 1.750, coisa assim. Enquanto o S3 já está caindo de preço, tá? Já pode ser encontrado por coisa de 1.100, 1.200 e algumas promoções, né? Não vou saber dizer onde agora, mas eu já vi por aí. Então, assim, se a diferença de preço for grande, de 500, 600, 700 reais, acho que vale muito a pena o S3 sim, é claro. Ele tem uma configuração muito boa ainda, tem quad-core assim como o S4, apesar de ser um quad-core um pouco menos potente. 2 GB de RAM, quer dizer, ele não vai deixar de ser bom porque o S4 saiu, o S2 até hoje é muito bom. Imagina o S3, né? Então assim, como eu falei, mais uma vez, se a diferença de preço for muito grande e você tiver a fim de salvar uma grana, o S3 está show de bola, nem se preocupe com isso. Eu queria comprar um notebook gamer de até 4.000 reais. Qual você acha melhor nessa faixa de preço? Olha, eu acho que quando você está com um orçamento assim um pouco mais generoso, né? Um pouco mais, quer dizer, abrangente, sei lá como é que se fala. Eu acho que você pode ir em dois sites de notebooks aqui no Brasil que não são tão famosos assim, mas são muito bons. O primeiro é o PowerNote, powernote.com.br,
Existem modelos lá muito bons que estão aí na faixa de 3 mil, 4 mil reais, que geralmente são modelos que tem tela Full HD, que tem placas de vídeo muito boas e você pode ainda fazer personalizações. E é um site confiável, apesar de não ser muito mainstream, vamos dizer assim, não é muito conhecido, é bem confiável. E o segundo site é o da Avel, que já vem sendo até mais comentado do que a PowerNote, né? Tem notebooks muito bons também, inclusive tem a seleção de preço lá. Se você colocar de 3 mil ou 4 mil, você vai encontrar modelos muito bons lá. E claro, você pode procurar por um Dell, aquele Dell Inspiron 15R Special Edition é muito legal também. E pode ser que você encontre um até um pouco menos de 4 mil reais, né? Mas de modo geral eu indicaria que você desse uma olhada tanto no site da PowerNote quanto no site da Avel, porque você vai achar uns notebooks legais e já que seu orçamento está um pouco mais abrangente aí, acho que vai ser interessante, dá uma olhada lá. E a última pergunta de hoje é: um Asus MemoPad por R$ 399 reais vale a pena? O Asus MemoPad é aquele tablet que a Asus lançou, que é muito parecido com o Nexus 7 por fora, mas ele é um pouco menos potente por dentro. Ele tem um processador de 1 GHz single core, tem 1 GB de RAM, a tela não é muito boa assim como a do Nexus 7, não tem os mesmos ângulos de visão, e é de 1024 por 600 ao invés de ser de 1280 por 800. E assim, no geral é um bom tablet, eu brinquei com ele na Saraiva um dia desses por coincidência. É um tablet bom, ele é responsivo, mas você tem que saber para que você está comprando. Se você está comprando na ilusão de que você vai rodar os jogos mais pesados o tempo todo, acho que não vai ser a melhor das opções. Agora, se você precisa de um tablet, por exemplo, para ler com maior conforto enquanto você está em casa, ou quando você sai, para você demonstrar fotos e algum tipo de trabalho para alguém, ele é um tablet que dá conta, né? Ele dá conta do básico muito bem. Agora, quando você já vai para o médio avançado e para o avançado, você tem que reconhecer que é um tablet de especificações mais ou menos limitadas. Então, 399 pelo Asus MemoPad é bom? É. Inclusive é melhor do que muitos tablets desses genéricos que a gente vê vendendo aí no Brasil, porque é de uma marca confiável e com boas configurações. Mas tem um limite, né? Então tem que ver isso aí. E é isso aí, galera. Essa foi a última pergunta. Espero que vocês continuem mandando mais e que vocês gostem desse vídeo, porque aí eu vou continuar enviando outros nesse mesmo estilo. Então, clique em gostei aí, se for o caso. E se é o primeiro vídeo que você está vendo no meu canal, clique em inscrever-se, porque aí vocês vão acompanhar os meus próximos envios aqui no YouTube. Vou ficando por aqui, deixo um abração para vocês e falou!